Diante do colapso enfrentado pelo país, em decorrência da crise de imagens, o presidente decidiu anunciar um decreto. Em atitude emergencial, entrou em rede nacional para pronunciar um discurso oficial com a divulgação de uma nova lei. A partir daquela data, o uso de espelhos ou outros aparelhos e objetos com propriedades reflexivas estavam permanentemente proibidos. Toda crise traduz um momento de ruptura anunciado. Essa crise atingiu imediatamente a reputação, ponto nefrálgico daquele país emergente, com profundas cicatrizes mal curadas de um passado escravocrata e colonial. Esta nação de terceiro mundo vivia uma crise diante do avassalador sistema capitalista de consumo desenfreado. A obsessão pela aparência e a extrema vaidade atingiu as raias da loucura na maior parte da população. As empresas informaram prejuízos decorrentes do constante atraso dos funcionários preocupados com a sua apresentação pessoal, dos frequentes atestados médicos destinados à recuperação após a realização de cirurgias plásticas e outros procedimentos estéticos. A polícia estava enfrentando uma crise nunca antes vista, em virtude da dificuldade de identificar os prisioneiros, a ludibriar o sistema com a exibição de novos rostos e até mesmo novos sexos. Todos queriam ser como os artistas, viver como eles, enfim, criar paraísos na terra, ilhas de salvação, encontros perfeitos, enquanto a desigualdade e a fome estavam a crescer em torno das cidades grandes. Até mesmo as crianças já não brincavam como antes. Preocupadas com a aparência, exigiam procedimentos estéticos dos mais diversos e alguns pais chegavam até a comprar lentes de contato para os bebês loirinhos, mas lamentavelmente sem olhos azuis, alegando uma correção genética. As pessoas passavam horas a cuidar da aparência, enquanto a violência e o uso de droga cresciam assustadoramente. Ninguém queria investir nas ciências, na assistência social. Todos queriam estar impecáveis diante de um mundo mágico criado pela televisão. O realismo fantástico televisivo estava mesmo engolindo o mundo real. A notícia atingiu a população como um raio. O decreto do presidente foi recebido com revolta e desespero. As pessoas estavam cometendo suicídio em massa nas praças e nas escolas. As clínicas estéticas estavam sendo fechadas, assim como os salões de cabeleireiros. Nas ruas, o trânsito estava caótico, sem direção. As pessoas vagavam em busca de um miradouro, de um ponto turístico onde pudessem enxergar a si mesmo. Infelizmente, as fontes de águas estavam escassas. Não havia um lago, um córrego, um fiapo de rio onde pudessem mirar-se. As cidades beiravam o caos, com pessoas perdidas, enlouquecidas, à deriva dos afetos. Moisés era um repórter investigativo, incansável na sua busca pela notícia. Também estava devastado pelo decreto. Em seus 43 anos, tinha o orgulho de ter se reinventado, pois construíra junto ao seu meio referencial a crença de que nascera feio. Não estava muito à vontade com a sua identidade negra, nem com o seu cabelo crespo, que detestava. Acreditava não ter muitos atributos físicos especiais e investira muito tempo e dinheiro para tornar-se um homem melhor diante da inevitável evolução. Branco, ou quase isso, devido ao tom de pele que conseguira com o auxílio de cosméticos. Magro, alto, lindo. Um exemplo a ser seguido, já que se apresentava semanalmente em um programa televisivo. E agora, não poderia contemplar a sua própria imagem? Resolveu investigar a fundo. Logo descobriu que o sistema não estava de brincadeira. Várias pessoas estavam desaparecendo misteriosamente, após terem sido flagradas portando espelhos. Alguns clubes de senhoras foram bombardeados após a denúncia anônima de que esses locais praticavam culto à própria imagem, fechados a 7 chaves. Pessoas estavam sendo torturadas após a denúncia de práticas de tráfico de espelhos. Nas ruas da cidade, nos becos,
Você poderia pagar uma fortuna para que alguém lhe permitisse olhar, ainda que de relance, a sua imagem no espelho. Moisés estava desnorteado, sem saber a quem procurar, quando foi apresentado a um jovem engenheiro de 25 anos, um nerd, artista plástico. Foram apresentados durante um coquetel badalado. Moisés ficou sabendo por fontes seguras que o rapaz era hacker e que tinha informações a revelar. Marcaram um encontro para o dia seguinte, num café no centro da cidade. Moisés não queria rodeios. Olha, eu fiquei sabendo que você sabe mais do que a maioria. Eu tenho interesse e eu pago pela informação. E eu prometo sigilo. O jovem sorriu. Um riso largo que escorria pela boca e inundava o corpo inteiro. Um sorriso de satisfação. Vocês jornalistas são mesmo insensíveis, né? Não vai nem me oferecer um café? Conversar sobre amenidades, sempre engolidos pelo tempo. Não, eu sei que vocês foram moldados durante a faculdade a manifestar-se de forma clara, direta e objetiva. Mas uma boa oratória é parte das relações humanas. Nesse momento, eu não tenho o menor interesse em colaborar com você. Digamos que nós, os humanos, somos movidos pelas sensações. Moisés ficou irritado. Era mesmo que faltava, um filósofo, um existencialista. Como é mesmo seu nome? Pedro, né? Pedro, desculpa, mas é que eu tô muito aflito. Há dias que eu não me enxergo diante de um espelho, eu tô até meio abalado, confuso. Mas você parece estar tranquilo. Pedro estava fazendo palavras cruzadas, totalmente concentrado. Meu caro, nem todos têm as mesmas preocupações. Moisés quer voltar ao assunto e está impaciente. Olha, eu preciso de informações. Eu soube de um movimento rebelde. Ouvi dizer que eles têm espelhos. Sei que você conhece o assunto e eu pago bem. Pedro interrompe a jogada, olha para Moisés com toda atenção. Você é um cara decifrável em poucas letras. Já vi muitos assim. Podemos partir? Ainda hoje. Mas esse lugar existe mesmo? É seguro? Pedro ri. Seguro, mas a viagem é longa. Os dois tomaram um farto café da manhã e saíram juntos. Para chegar à cidade, a cidade tão esperada, eram necessários 7 dias. Nos 2 primeiros, Pedro não disse palavra alguma. No terceiro dia, também não disse. No quarto, percebendo que Moisés estava muito só, resolveu falar. Olha, o funcionamento dos espelhos sempre me intrigou. Quando eu soube da existência desse grupo, logo eu quis mudar de vida e aderir ao movimento. Eu estava até sentindo falta de pertencer a algum lugar. Moisés estava impaciente. Mas como é que eles conseguem ter espelhos lá? Em mais um dia de viagem, não houve nenhuma palavra. Moisés nunca vivera em meio ao seu silêncio. Foi necessário esperar mais um dia para obter a resposta desejada. Eles não estão preocupados com as tradições. Já ouviu falar em espelhos negros? Moisés esboça um certo nervosismo. Eu não fico muito à vontade com a palavra negro. Acho uma palavra pesada, carregada. Eu gosto de cores claras, trazem mais leveza. Pedro estava pensativo. Os dois continuaram a caminhar pela estrada deserta. Já era noite, ventava muito. No dia seguinte, Pedro comenta em um tom reflexivo. Um espelho negro reflete tanto quanto os outros, mas vai além, pois a imagem que ele forma é diferente. A superfície negra cria diferentes perspectivas, valoriza outros aspectos. Moisés fica indignado. Você quer que eu enxergue alguma coisa diante de um espelho negro? Isso é coisa de maluco, de artista, de viciado, de gente que não tem o que fazer. Espelhos negros? E eu aqui perdendo meu tempo, acreditando que iria fazer a reportagem da minha vida. Isso é o quê? Uma igreja? Uma igreja ou sei lá o quê? Um culto? Pedro continua com seu sorriso dialético. E você?
Um negro que não assume a própria identidade, que procura um espelho para reafirmar o branqueamento que comprou com o auxílio da indústria cosmética, porque não é capaz de olhar, de enxergar a si mesmo diante da dialética da percepção? Realmente somos artistas e muitas vezes aproveitamos o nosso tempo para não ter o que fazer. Não vivemos em função do que temos, e sim do que somos. Sim, estamos diante dos nossos espelhos negros, olhando para nós mesmos, enxergando as nossas memórias, nossa ancestralidade, sem medo da nossa escuridão. É o 7º dia de viagem. Moisés está exausto. Se senta e desaba. Chora intensamente e as lágrimas desfazem a sua máscara. Limpa a alma cansada. Vive o seu mistério profundo. Renasce durante um tempo sem fim. Quando volta a si, percebe que já estão às portas da cidade. Há um portal onde se lê: seja bem-vindo ao Miradouro. Pedro convida. Se você se enxergar diante de um espelho negro, aprenderá a conviver com as suas sombras, com as suas luzes, alterando a sua percepção. Isso influenciará decisivamente na sua existência. Vamos? Moisés, não olhe para trás, senão você vai virar uma estátua de sal. Moisés, trêmulo de medo, levanta com certa dificuldade, amparado por Pedro. É quase noite. O fim do dia mostra um intenso tom de vermelho acolhedor. Ao longe, é possível ouvir sons de festa na cidade dos vivos. Os dois chegam ao Miradouro, um ponto de onde se desfruta um lago panorâmico, aberto às dialéticas das percepções. Pelo menos por enquanto, estava completa a jornada dos espelhos. Texto de Cristiane Sobral, Espelhos Negros, do livro Espelhos, Miradouros, Dialéticas da Percepção.